A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade. Estamos, aleluia, em mais uma leitura. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós iremos meditar nos livros de Deuteronômio, no capítulo 30 e 31, e Marcos 15, do 1 ao 25. Amém? Iniciamos a nossa leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Promessa de bênçãos no futuro. Moisés disse ao povo: Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando ele fizer cair sobre vocês os castigos, e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldição. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês e Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os tirará e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês, e o Senhor Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o ame com todo o coração e com toda a alma, e assim continue a viver naquela terra. Com aquelas maldição, o Senhor Deus castigará todos os seus inimigos, todos os que odeia e persegue vocês. E vocês obedecerão de novo a Deus o Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizer. Lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-lo prosperar, como fez com seus antepassados. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus e se cumprir todas as suas leis e todos os seus mandamentos, que estão escritos neste livro da lei. Aleluia. No livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender e nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de que nos traz os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Nem está do outro lado do mar, de modo que pergunta: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês o guardarão no coração e podem receitá-los, e por isso devem cumpri-los. A vida ou a morte. Hoje eu estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprir todas as suas leis, de todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E o que Deus o abençoará, e Ele dará muitos descendentes. Porém, lhe afirmo hoje, mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro lado do Rio Jordão. Nesse dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos,
Ame o Senhor nosso Deus, obedeça ao que Ele manda e fique ligados com Ele. Assim vocês continuarão viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31. Josué fica no lugar de Moisés. Moisés continuou dizendo ao povo: eu já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou a Josué, o comandará. Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e hoje, os reis dos amorreus, na terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los extremamente de acordo com as ordens que lhe dei. Sejam fortes e corajosos, não se assuste nem tenha medo deles, pois o Senhor nosso Deus é quem irá com vocês, e não o deixará e nem o abandonará. Depois Moisés chamou Josué na presença de todo o povo e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não deixará e não o abandonará. Não se assuste nem tenha medo. Leitura da lei. Moisés escreveu esta lei, aleluia, e entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhe deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leia esta lei durante a festa das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor, Deus, no santo lugar. Aleluia, que ele tiver escolhido. Ali na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúna todo o povo, homens e mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem na cidade onde vocês vivem, para que ouça a leitura e aprendam a lei. Temam o Senhor nosso Deus e obedeça fielmente a tudo o que a lei manda. Assim os seus descendentes que ainda não conhecem a lei de Deus também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor nosso Deus durante todo o tempo em que viveram na terra que fica do outro lado do Jordão e que vai ser do povo de Israel. As últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. O Senhor Deus disse a Moisés: está chegando o dia de sua morte. Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava parada perto da entrada da tenda. O Senhor disse a Moisés: você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra que vão entrar. Eles me abandonarão, assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, igreja, eles serão destruídos. Virão tantos desastres, tantas dificuldades, que eles dirão: nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muita maldade e adoraram outros deuses. Agora escreva esta canção e ensine os israelitas. Mande que eles, aleluia, aprendem de cor, pois ele será minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados deles, e ali eles terão tudo o que precisarem. Ficarão ricos, então vão me abandonar e adorar outros deuses, querendo assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades. E esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-lo. Eu sei muito bem o que este povo está pensando.
mesmo antes de levá-lo para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e ensinou o povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. O livro da lei. Moisés escreveu com cuidado um livro, as palavras da lei de Deus, e depois entregou aos levitas encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhe disse: Põe este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltarem contra o Senhor Deus enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Reúna aqui na minha presença todos os líderes da tribo e a todas as autoridades, aleluia, para que eu lhe diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunha contra eles, pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. A canção de Moisés. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em alta voz, do começo ao fim, esta canção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa leitura no livro de Deuteronômio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o livro de Marcos, capítulo de número 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 25. Jesus diante de Pilatos. Assim que amanheceu, o chefe dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E o chefe dos sacerdotes fazia muitas canções contra ele, muitas acusações, eita Jesus, muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra vez: Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse mais nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir, como era de costume, que Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E ele sabia muito bem que o chefe dos sacerdotes tinha inveja de Jesus, que era por isso o que havia entregado a ele. Mas o chefe dos sacerdotes atiçaram o povo para que dissesse a Pilatos, em vez de soltar Jesus, que ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo e ele perguntou: O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam rei dos judeus? E eles gritaram: Crucificam. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Aleluia. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheio de espinho. E começaram a saudá-lo dizendo: Viva o rei dos judeus! Batia na cabeça dele com um bastão e cuspia nele e se ajoelhava fingindo que estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram uma capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas
e em seguida o levaram para fora a fim de o crucificarem. Aleluia! A crucificação de Jesus. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. E esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. E os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota, que quer dizer caveira. Queria dar a ele vinho misturado com um calmante e chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados os crucificaram e partiram as suas roupas entre si, tirando a sorte, como dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Aleluia. Essa foi a nossa leitura de hoje, queridos. Que o Senhor em Cristo vos abençoe. Que você possa sempre refletir do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. O que Ele passou por amor de mim e de você. Que Deus em Cristo vos abençoe.